nós vamos para uma mensagem sob título Memória e Anúncio. E logo após a mensagem, iremos então para a ceia do Senhor. Então, mensagem cujo título é Memória e Anúncio. Vamos ler novamente Lucas 24, de 1 a 12, para seguirmos. Mas, no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado, e encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas, ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhes 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, e seja crucificado, e ressuscite no 3º dia. Então se lembraram das suas palavras, e, voltando do túmulo, anunciaram todas essas coisas aos 11, e a todos os mais que com eles estavam. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram essas coisas aos apóstolos. Tais palavras lhes pareciam como delírio, e não acreditaram nelas. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro, e, abaixando-se, nada mais viu, senão os lençóis de linho. Retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido. Queira Deus abençoar a leitura e a explanação da sua palavra. A fé cristã é baseada em memória e anúncio, ambos alicerçados na fé. A Páscoa, a libertação do povo pela passagem de Deus em juízo sobre o primogênito, é uma celebração da memória. Se nós irmos para Êxodo 12, 14, falando sobre a Páscoa, o texto diz: este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações, o celebrareis por estatuto perpétuo. A salvação deve ser lembrada. A libertação do povo não pode escapar da sua memória. Por isso, manter a celebração, para lembrar e proclamar. Vamos celebrar o que Deus fez por nós e em nós. Lembrar e proclamar é importante. A palavra deve estar inculcada, anunciada aos filhos e aos filhos dos filhos, como diz em Deuteronômio 6, mas também diz em Salmo 135, 13, o teu nome, Senhor, subsiste para sempre. A tua memória, Senhor, passará de geração em geração. O nome deve perdurar, a memória deve continuar e de geração em geração ser anunciada. Lembrar-se de Deus, dos seus feitos, da sua misericórdia e fidelidade, não é apenas lembrar-se do que nos traz esperança, mas também é o prazer da nossa alma. Olha o que diz em Isaías 26, 8. Também através dos teus juízos, Senhor, te esperamos. No teu nome, na tua memória está o desejo da nossa alma. No teu nome, na tua memória está o desejo da nossa alma. Nós queremos lembrar, nós queremos manter em nosso coração vívida a lembrança. É por isso que nós decoramos versículos, guardamos a palavra no nosso coração para não pecar contra Deus. É por mantermos a palavra de Deus na memória, por cultivar a nossa libertação na lembrança, por conservar
o próprio Deus em nosso coração, é que nós anunciamos a palavra, anunciamos a salvação e anunciamos o próprio Deus ao mundo. Celebrar é manter memória e anunciar. A Páscoa foi cumprida. Não existe mais uma nova Páscoa anual a ser feita ou celebrada. Jesus cumpriu a Páscoa. E o seu cumprimento do sacrifício que nos liberta exige nossa lembrança e nossa proclamação de geração em geração. Mais apenas do que sombras, a própria figura do sacrifício. Não mais um altar, mas a cruz. Não mais um cordeiro, mas o Filho, verdadeiro Cordeiro de Deus. Celebrar, afinal, a fé cristã é baseada em memória e anúncio. Por isso, celebremos. Vamos olhar para o texto, lembrando de memória e anúncio. E primeiro, falando da memória, um primeiro ponto, lembrai-vos do que importa. Lembrai-vos do que importa. Vamos reler, não cansemos de ler as Escrituras. Versos de 1 a 7. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. E encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas, ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhes 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. No primeiro dia da semana, madrugada, lá foram elas. Elas quem? Aquelas mulheres que testemunharam a cruz e o sepultamento, testemunharam o túmulo vazio. Esse texto é uma continuidade, nós separamos pelo capítulo 24, mas é uma continuidade daquilo que nós já lemos na liturgia do culto. Mulheres que acompanhavam Jesus, mulheres que o ouviam em seu ensinamento, mulheres que eram seguidoras, eram discípulas e amavam o seu mestre. Mulheres que se dispuseram a cuidar do corpo de Jesus, levando aromas preparados. O zelo as levou, em alta madrugada, a despejar amor em serviço. Serviço este que elas achavam ser póstumo. Mas, achando a pedra removida, não encontraram o corpo. Tiveram seus planos frustrados, mas muito mais do que isso, elas ficaram confusas. O que houve? O que aconteceu? Lucas nem chegou a narrar o que aconteceu, mas ele já dá um indício fulminante. Não diz, elas não acharam o corpo de Jesus. Ele diz, elas não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Essa junção no grego aqui, que forma Senhor Jesus, ela será típica no livro de Atos, também escrito por Lucas, mas aqui é a única vez que aparece nos evangelhos. Isso mostra que para Lucas, a ressurreição confirma o status de Senhor exaltado. Jesus agora está sendo o exaltado Senhor Jesus. Findou-se a humilhação, se inicia agora a exaltação. As mulheres então ficaram perplexas com a ausência do corpo, sem entender o sepulcro vazio, pois está realmente além da compreensão aquilo que está acontecendo ali. Não é possível entender o túmulo vazio. O fato está ali, perante a razão delas, envolta em sentimentos sim,
mas mesmo se não estivesse nublado por emoções, não poderiam compreender o túmulo vazio. Em meio à perplexidade delas, repentinamente aparecem varões de vestes resplandecentes, justamente celestes e gloriosas, por resplandecer a luz, algo que é típico dos céus, a luz. Então, possuídas de temor perante os seres celestiais, ouvem um anúncio arrebatador, e o deve ser para todos nós: porque buscais entre os mortos ao que vive. Que frase poderosa, que bendita frase. Porque buscais entre os mortos ao que vive. E olha, se trata de uma repreensão. Vocês não deveriam estar fazendo isso. Só que é uma repreensão branda, típica de uma postura amorosa, que aponta os olhares desapercebidos para uma gloriosa verdade. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Lembrai-vos. Lembrar do quê? Lembrar que Jesus já havia prevenido vocês. Ainda na Galileia, ele já havia dito. Lembrem-se que ele estava anunciando várias vezes esta verdade. Jesus era alguém que perfeitamente lembrava dos anúncios da palavra. Por isso, ele mesmo já havia dito que seria entregue, crucificado e ressuscitado. Jesus tinha dito isso, pois cumpria as Escrituras, e Jesus se lembrava delas. As Escrituras apontavam que ele seria entregue e morto. Há muitos e muitos textos que poderíamos considerar, mas alguns deles, para mostrar o quanto as Escrituras já anunciavam isso e Cristo mantinha isso em mente. Salmo 22, alguns versículos do Salmo 22. O versículo 1: Deus meu, por que me desamparaste? Versículo 7: todos os que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios e meneiam a cabeça. Versículo 8: confiou no Senhor, livre-o ele, salve-o, pois nele tem prazer. Versículo 16: cães me cercam, uma súcia de malfeitores me rodeia, traspassaram-me as mãos e os pés. Posso contar todos os meus ossos, eles me estão olhando e encarando em mim. Repartem, versículo 17, agora 18, repartem entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica deitam sortes. Jesus já lia o que o salmista disse, o que o salmista escreveu e o que o povo já cantava, fazendo ali o cenário que Jesus mesmo viveria, atravessaria e sofreria por nós. A palavra de Deus previa ele ser entregue a pecadores. Também no Salmo 69, verso 9 e depois 21. Verso 9 diz: pois o zelo da tua casa me consumiu, e as injúrias dos que te ultrajam caem sobre mim. Versículo 21, por alimento me deram fel, e na minha sede me deram a beber vinagre. Tudo que Jesus fazia era para cumprir as Escrituras, porque ele lembrava, porque tinha em memória a vontade de Deus e a seguia. O famoso Isaías 53, no versículo 8 diz: por juízo o opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Ele foi cortado dos viventes, por causa da nossa transgressão. Ele foi morto, e havia sido dito que o servo sofredor seria morto. Zacarias 12, versículo 10 também diz: e sobre a casa de Davi, e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito da graça e de súplicas. Olharão para aquele a quem traspassaram, pranteá-lo-ão, como quem pranteia por um unigênito, e chorarão por aquele que chora amargamente pelo primogênito.
No texto que lemos, eles viram, batiam nos peitos e saíam em prantos. A palavra de Deus se cumpre. Quem mantém essa palavra no coração? Quem guarda no seu coração? Quem mantém essa palavra na memória? A palavra já predizia o sofrimento e a morte. As Escrituras diziam que importava que ele fosse entregue, importava que ele fosse crucificado, mas também importava a ressurreição. Isso mostra-nos, isso é nos mostrado, por exemplo, como Isaque, prometido para a morte, garantido em vida ao terceiro dia, como em Jonas, levado ao abismo, mas voltando à luz ao terceiro dia, ou mesmo em Oséias, apontando para a ressurreição de Israel em sua restauração, reverbera um padrão divino cumprido no verdadeiro primogênito de Israel. Oséias 6, versículos 1 e 2, Oséias 6, versículos 1 e 2, que dizem: vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará, depois de 2 dias nos revigorará, ao terceiro dia nos levantará, e viveremos diante dEle. O chamado do povo é seguir aquilo que o Mestre fez com perfeição, ressurgir ao terceiro dia. No Salmo 16, usado em Atos, usado por Pedro para defender a ressurreição cumprida em Cristo, Salmo 16, versículo 9 a 11 diz: alegra-te, pois o meu coração, alegra-se, pois o meu coração e o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro, pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença a plenitude de alegria, na tua destra, delícias perpetuamente. O salmista que disse isso permaneceu na morte e teve o seu corpo destruído pela morte, teve o corpo apodrecido, mas Jesus não. Jesus cumpre o Salmo, Jesus cumpre as Escrituras, o ressurreto que viu os caminhos da vida em si mesmo, a plenitude da alegria e das delícias eternas, pela compaixão de Deus e pelo amor do Pai. Em Isaías 53, o servo sofredor, cortado dos viventes, retorna. Olha os versículos 10 e 11. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por mais que ele foi esmagado, moído pela ira do Pai, ele verá o fruto do seu trabalho. A vontade de Deus prosperará nele, ele verá a sua posteridade em vida. Jesus tinha plena consciência de tudo isso que havia na palavra de Deus e que ele guardava no seu coração e na sua memória. Mais do que só guardar, ele anunciava, ele ensinava isso, e fez isso 4 vezes, registrado ao longo do livro de Lucas. Lucas 9, por exemplo, versículo 22, dizendo: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, seja morto e, no terceiro dia, ressuscite. Ele já tinha falado que isso iria acontecer. Versículo 44, Lucas 9, 44. Fixai nos vossos ouvidos as seguintes palavras: o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Ele estava anunciando a sua entrega. Lucas 17, 25, mas importa que primeiro ele padeça muitas coisas e seja rejeitado por esta geração.
importa que ele sofra, importa que ele padeça. Lucas 18, de 31 a 34. Tomando consigo os 12, disse-lhes Jesus, eis que subimos para Jerusalém, e vai cumprir-se ali tudo quanto está escrito por intermédio dos profetas no tocante ao Filho do Homem. Pois será ele entregue aos gentios, escarnecido, ultrajado e cuspido, e, depois de o açoitarem, tirar-lhe-ão a vida, mas ao terceiro dia ressuscitará. Versículo 34. Eles, porém, nada compreenderam acerca destas coisas. E o sentido dessas palavras era-lhes encoberto, de sorte que não percebiam o que ele dizia. Muitos ouvem o que Jesus diz, muitos estão escutando o que é necessário, o que é preciso, o que importa, e muitos não compreendem acerca dessas coisas, mesmo depois delas acontecerem. Essas mulheres do texto seguiam Jesus, elas ouviram os seus ensinos, ele ensinava as escrituras que falavam sobre ele, ele anunciou e preveniu que ele seria entregue a pecadores, crucificado, ressurreto. Importa ser, é necessário que seja assim, é necessária a humilhação antes da glória, é necessário padecer, ser entregue, castigado, morto, pois sobre ele estava o nosso pecado, e pecados tão asquerosos, sérios, terríveis, quanto os nossos. Estes precisam sim de punição eterna, e o eterno foi punido em nosso lugar. A nossa dívida foi paga pelo Filho eterno, mas o Filho do homem não terminou na morte, ele ressuscitou, não por capricho, mas pelo aceite do Pai do sacrifício que santifica, pela perfeição daquele que se entregou, pela santidade do Deus eterno derramado, santidade derramada em nós. Romanos 4, 25, como lemos na liturgia, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Importa ser entregue por causa dos nossos pecados, importa ressuscitar por causa da nossa justificação. O justo não poderia ser vencido, nada pode vencer o justo. A morte não poderia vencer, mas pela morte ele venceu a morte. Lembrai-vos, importa tudo isso acontecer. Este é o centro da história, é o centro das nossas vidas, é o ápice da humilhação, é o início perfeito da exaltação. Então, das trevas, da confusão e da perplexidade daquelas mulheres, elas foram guiadas à luz da compreensão, através da lembrança. Lembrai-vos, a palavra apontou isso, lembrai-vos, Jesus previu isso, lembrai-vos que importa ser entregue, crucificado e ressuscitado, ressurreto. Por isso nós insistimos, lembrem-se, não se esqueçam, vamos repetir, é importante que lembrem-se, Cristo quer que nos lembremos, em culto, em adoração, em cântico, ao decorar, ao meditar, ao orar, em tudo, lembrai-vos daquilo que importa, lembrai-vos do que é necessário se cumprir. Passando para o segundo ponto, o anúncio. Lembraram, creram e anunciaram. Versos de 8 a 12. Então se lembraram das suas palavras e, voltando ao túmulo, anunciaram todas essas coisas aos 12 e a todos os demais que com eles estavam. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram estas coisas aos apóstolos. Tais palavras lhes pareciam como delírio, e não acreditaram nelas. Pedro, porém,
Levantando-se, correu ao sepulcro e, abaixando-se, nada mais viu, senão os lençóis de linho, e retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido. Só então lembraram. Esse lembrar não é um lembrar qualquer, mas uma constatação de fé. Creram nas palavras que lembraram, através do anúncio dos anjos. Elas já tinham visto o túmulo vazio, mas não fora suficiente. Mesmo um fato irrefutável, visível, que elas podiam tocar, elas podiam analisar, fato que era o sepulcro vazio diante dos olhos delas. Não adianta, mesmo o fato não adianta, o fato não leva à fé. O homem que viu o túmulo vazio, ouve aquele que viu o túmulo vazio e inventou que Jesus tinha sido roubado, que o corpo tinha sido levado. O fato não leva à fé. Houve aquele que inventou, houve aquele que distorceu. O fato não leva à fé. A fé não começa com o fato do sepulcro vazio, mas com o testemunho dos anjos. E, por fim, gera um encontro com o Senhor ressurreto. Os anjos não apresentam provas. Veja que, irrefutavelmente, Jesus ressuscitou. Mas eles anunciam Jesus ressurreto. O anúncio possibilita a fé, como resposta à verdade declarada. Lembrar é um passo importante para a fé. A lembrança leva à crença e a crença leva ao anúncio. Lembrar, crer, anunciar. Elas fizeram isso. Essas mulheres fizeram isso. Vocês podem constatar a fé dessas mulheres na diferença entre a postura delas e dos próprios apóstolos. E aqui está uma preciosidade inigualável nas Escrituras. Chamamos a nossa fé de fé apostólica, alicerçada nos ensinos dos apóstolos, sim. Mas ao ser anunciada a ressurreição de Jesus, as mulheres creram, os apóstolos não. As palavras pareciam um delírio para os apóstolos. Não acreditaram no testemunho delas. Deus escolheu mulheres para serem as testemunhas do túmulo vazio. Deus escolheu um grupo, aqui com os nomes de Maria Madalena, citada em todos os evangelhos, Joana, Maria, mãe de Tiago também, mas são nomes destacados em um grupo maior de mulheres, não apenas 3. Mulheres que alicerçam a nossa fé nesta manhã. Sem ressurreição, não há fé cristã. As primeiras testemunhas são mulheres, e isso é revolucionário para o mundo antigo, talvez o seja até hoje. Deus sempre subverte a lógica humana, e escolhe sempre os mais improváveis, os mais vulneráveis, tal como nos escolheu para a fé e para anunciar Cristo. Você pode murmurar aqui, dizendo que o anúncio a elas foi feito por anjos resplandecentes, e a eles foram pelas mulheres que eles já conheciam. Sim, mas a fé não é operada pela qualidade do proclamador, mas pela transformação do ouvinte. Você precisa ouvir, e o ouvir precisa ser misturado à fé em você, e só Deus pode operar isso, só Jesus, o autor da fé. Após o testemunho das mulheres, Pedro, o homem de impulsos, foi constatar, viu o túmulo vazio, mas ele não creu, ele se maravilhou. Pedro só crerá quando Jesus se mostrar pessoalmente para ele. Assim como os demais apóstolos. Lucas 24, a partir do versículo 36, diz: Falavam ainda essas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: paz seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito. Mas ele lhes disse: por que estáis perturbados?
e porque sobem dúvidas ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. E, por não acreditarem eles ainda, notem, por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria, estando admirados, Jesus lhes disse: tendes aqui alguma coisa que comer? Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel. Ele comeu na presença deles. A seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importa que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E lhes disse: assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. Pela primeira vez eles entenderam isso, não com uma razão qualquer, mas com uma razão redimida. Não como uma revelação para olhos cegos, mas uma revelação para olhos abertos. Entendimento aberto pelo próprio Cristo. Como está o seu entendimento ouvindo sobre o Cristo ressurreto? Versículo 47. E que em seu nome se pregasse o arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. A partir de crerem, a partir de lembrarem o que aquilo significa, anunciam, tornam-se então testemunhas. Importa cumprir, importa que o Cristo padecesse e ressuscitasse. Ouvindo isso, Jesus lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras, e agora lembravam da palavra, criam na palavra e se tornaram testemunhas da palavra. E nós? Não nos esqueçamos, as primeiras testemunhas foram mulheres, de embalsamadoras da morte a anunciadoras da vida, de visitantes de um sepulcro de derrota a proclamadoras da mais gloriosa vitória, de desprezadas no testemunho sobre a verdade, feitas as primeiras testemunhas da verdade ressurreta. Nós também, em nossa debilidade e fraqueza, celebramos para lembrar. Nós também, em nossa debilidade e fraqueza, celebramos para anunciar. Nossa fé nos faz celebrar, em memória e anúncio. E nós também, mesmo desprezados, somos testemunhas. E seremos, enquanto a graça de Deus nos permitir. Concluindo, a fé cristã é baseada em memória e anúncio, ambos alicerçados na fé. 1 Coríntios 11, 23 a 26. Notem, 1 Coríntios 11, 23 a 26. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto, todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. É pela memória e pelo anúncio. Comemos o pão, que é verdadeiramente o corpo, e fazemos isto em memória dele. Bebemos o cálice, que é verdadeiramente o sangue, fazemos isto em memória dele.
esta memória é um anúncio. Fazer isso em memória de fé é anunciar a morte, continuamente, até que Ele venha. Não é só para anunciar a morte, mas anunciar a morte até que Ele venha. É importante o até que Ele venha, pois anuncia que Ele está vivo e virá, pois não foi vencido pela morte e virá. Morreu, mas ressurgiu. Foi humilhado, mas está exaltado. Desceu à morte, mas levantou-se em vida. Subiu em glória, mas virá. Jesus virá para nós, por nós. E até lá, não se esqueçam da sua palavra. Não se esqueça que era necessário morrer e ressuscitar. Mantenham essa memória. Anunciem. Mostrem que vocês creem. Cantem para manter a memória. Cantem para anunciar. Leiam para manter a memória. Leiam para anunciar. Orem, ouçam, comam, bebam em memória de Jesus. E anunciem aquele que é digno de ficar para sempre na nossa lembrança e no nosso anúncio. Vamos orar. Glorioso Deus, digno és. O Cordeiro que foi morto é digno. E todo o poder, glória, honra, majestade, o reino, o império, o louvor, a honra pertencem a Ele. Jesus Cristo é o Senhor. Senhor Jesus, exaltado à tua destra, ó Pai. Ele é o nosso Senhor. Louvemos, lembremos o que foi necessário que Ele fizesse antes de subir à tua destra. Lembremos da morte, mas lembremos também da ressurreição. Anunciemos essa morte, mas anunciemos até que Ele venha, pois vivo está e virá nos buscar. Ó Deus, nós somos chamados a mergulhar nessas verdades, a cantar de fôlego em fôlego as 1000 canções que brotam em nosso coração, para relembrar as glórias da cruz, e as glórias da cruz vazia, a glória do sepulcro e a glória do sepulcro vazio, a glória do Cristo ressurreto, Jesus o nosso Salvador, aquele que nos remiu dos nossos densos pecados, pelo seu sangue nos salvou, mas que vivo está e nos estende a mão para em glória, pela fé, chegarmos santos, perfeitos, remidos, limpos, à presença tua, ó Deus dos céus. Podemos nos achegar a ti, mediante este Cristo. Glória, pois, a Ele, ó Deus. Seja glorificado o nome de Jesus, seja proclamado o nome de Jesus para sempre e sempre, em nossas vidas, em toda a nossa memória, em todo o nosso anúncio. Cristo, Jesus. Em nome dele oramos. Amém.